Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Amém. Veja uma coisa, querida igreja, aqui a palavra de Deus fala de duas testemunhas que profetizarão nesta terra durante o tempo em que a igreja estiver no céu. Quando eu digo aqui a igreja, eu me refiro à igreja que foi arrebatada e aquela parte da igreja chamada igreja triunfante, a igreja que já está com o Senhor. Durante 7 anos haverá uma festa no céu, chamada Bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, os governos do mundo farão uma coalizão, uma aliança de 7 anos, como que um tempo para saber o que farão, que destino darão a este mundo. Porque a volta do Senhor significará o sumiço, o desaparecimento de pessoas de diversos lugares, pessoas do governo, pessoas poderosas sumirão, desaparecerão, assim como gente comum, trabalhadores. Em todos os lugares acontecerá o sumiço de pessoas, pilotos de avião, de navio, de trens. E para tentar gerir esse mundo, nesse caos, se fará uma aliança de 7 anos. E nesse esforço, eles vão buscar a paz das 3 principais religiões do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas a palavra de Deus diz que na metade desse período haverá uma quebra de confiança. E então acontecerá o que se chama de a grande tribulação. É chamado a grande porque todo este período já é tribulação, porque a igreja já foi arrebatada. Eu já estarei no céu, espero que você também. Entretanto, o Senhor diz que neste período testemunharão aqui nesta terra 2 elementos, 2 ícones desses 6 versículos, a quem o Senhor chama de 2 testemunhas, chama também de 2 oliveiras, 2 castiçais. A primeira palavra é 2 testemunhas. Quando nós lemos Zacarias capítulo 4, ali então nós vemos contida a descrição de 2 oliveiras, e lá está apenas um castiçal, ou apenas um candeeiro. Quem conhece a palavra e já estudou Zacarias, sabe que aqui, assim como João havia revivido a experiência de Ezequiel, comendo o livrinho, medindo o templo, agora ele revive uma parte daquilo que está descrito lá em Zacarias, no capítulo 4. E o texto diz que estas oliveiras
ou estes 2 castiçais, ou estas 2 testemunhas, conseguem fazer 3 coisas que chamam muita atenção. A primeira, diz que se alguém lhes quiser fazer mal, porque vai querer fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Quando nós lemos o 2º livro de Reis, nós encontramos que o rei Acasias mandou um capitão mais 50 soldados levar Elias. Pelo modo como o texto está descrito, dá a impressão que esse capitão chegou sem o devido respeito para o profeta. E ele fala: o rei manda descer, homem de Deus. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. A palavra de Deus diz que desceu o fogo do céu, queimou os 50. O rei mandou mais um capitão com outros 50. E aquele também chegou. O rei manda que desça, homem de Deus. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e teus 50. A palavra de Deus diz que desceu fogo do céu, consumiu aqueles 50. O rei manda um terceiro grupo, mas a palavra de Deus diz que esse terceiro, ele vem humilde, se ajoelha e diz: ó homem de Deus, não tenha a minha vida como se fosse coisa de nenhum valor. Tenha compaixão da minha vida e destes 50 que estão comigo. O rei manda que eu te leve. E aí o anjo do Senhor diz para Elias: pode ir com ele. Então vejam, aqui nós temos a narrativa de que uma das testemunhas sai fogo da sua boca e consome os seus adversários. O que mais? Diz também que pode fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Ora, quem fez isso também foi Elias. Está lá em 1 Reis 17, e está também em Tiago capítulo 5. A palavra de Deus diz que ele profetizou, dizendo: segundo a minha palavra, não haverá chuva, nem sereno em todos esses dias. E esse estio, essa seca, durou 3 anos e meio. Então aqui nós temos 2 testemunhos a favor de Elias. O terceiro sinal é que essas testemunhas têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés, Êxodo capítulo 7, versículo 20. Por causa disso, irmãos, não é de agora, há na igreja um pensamento de que nos dias do fim voltarão para esta terra Moisés e Elias. Irmãos, isso interpõe um problema gravíssimo. Tertuliano de Cartago, que viveu entre 160 e 220 da era cristã, ele dizia que não é Moisés e Elias porque Moisés morreu, que seria Enoque e Elias. E olha a teologia dele. Ocorre que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Escritura diz: aos homens está destinados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então ele disse o seguinte: uma vez que Enoque e Elias não morreram, eles precisam vir para morrer. Irmãos, se o Senhor Jesus voltar agora, Maranata, eu não vou passar pela morte. A promessa que nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, é que nós seremos transformados. Nosso corpo será glorificado. Nós não vamos morrer, notaram? É uma teologia ruim. E todo erro teológico conduz a outro. A palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. Venha comigo, por favor, para Malaquias, capítulo 4.
o versículo 4. Olha que interessante, nós vamos encontrar os nomes de Moisés e Elias muito próximos aqui. O texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Depois diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vejam que Deus já tinha prometido por boca do profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias. Então parece tudo concordar para essa ideia de que nos dias do fim, Moisés e Elias voltariam a essa terra. Contudo, venha comigo para Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. É um texto bem conhecido dos jovens. Eles sabem de cor esse texto aqui por causa do teatro de Natal. Diz assim o versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. O anjo está na casa de Zacarias e de Isabel. Diz assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, que nós vamos conhecer como João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Os irmãos viram que em Malaquias, a profecia, até que venha Elias, o qual converterá o coração dos pais aos filhos. Foi isso? Agora aqui o texto diz a mesma coisa. Vejam que usa duas vezes a palavra converterá. Uma no versículo 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E depois no 17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Malaquias disse que Elias viria, e agora o anjo diz para Zacarias que João virá no espírito e virtude de Elias. Notem, no espírito e virtude, e converterá o coração dos pais aos filhos. Venha para Mateus, por favor, no capítulo 3. O texto que nós lemos disse que ele iria diante do Senhor, amém? Agora diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim. Perceberam? A profecia não disse que ele iria adiante do Senhor, e agora João diz: eu vos batizo com base no arrependimento. Aquele que vem após mim, ou seja, João está indo na frente de alguém. De quem? De Cristo. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ainda em Mateus no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12.
Mateus 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O Senhor Jesus diz: João Batista é o Elias que havia de vir. Vamos por parte. Malaquias disse que aquele que viria, iria adiante do Senhor. João diz: eu estou vindo adiante do Senhor, porque atrás de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Lá em Malaquias a profecia é que esse que viria converteria o coração dos pais aos filhos. O anjo disse para Zacarias: o teu filho, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Os irmãos estão compreendendo? E agora aqui o próprio Senhor Jesus diz: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Volte mais uma vez para Malaquias, capítulo 4. Quando a palavra de Deus fala no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, esse dia do Senhor é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Quem me ajuda? Ruim. Está falando de juízo, não é isso? Está falando da grande tribulação. Guardem isso. Agora, olha o que diz capítulo 4 de Malaquias, versículo 5. E eis que vos envio o profeta Elias, quando? Então não é na grande tribulação, é antes. Então ele já veio e é João Batista. Amém, queridos? Amém? Isso é a palavra de Deus. Quem que acha, por favor, e lê em boa voz Isaías capítulo 8, versículo 19. Quem achou pode ler Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, e murmuraram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Os irmãos lembram que há 3 quintas nós ministramos sobre 1 Samuel 28, quando Saul vai àquela casa da feiticeira lá em Endor, e nós vimos pela palavra de Deus que a palavra de Deus proíbe consultar os mortos. Amém, queridos? Lembrem, o seu estudo bíblico nunca pode levar a uma conclusão que contraria o restante das Escrituras. E agora nós estamos lendo aqui o Senhor dizendo: quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Olha o que diz: não recorrerá um povo a seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Ora, como que Deus proibiria consultar os mortos e depois a igreja chegar à conclusão que os mortos vão voltar no tempo do fim? Os irmãos notam que há um conflito. Conseguem perceber isso? Não. Ora, se a palavra de Deus diz que não é para consultar os mortos, agora no final dos tempos vai voltar os mortos ou quem está do lado de lá? E venha mais uma vez para Lucas capítulo 16. Em Lucas 16, nós temos uma história muito interessante no versículo 19 até o 31. Nós não vamos ler ela toda, porque já ministramos aqui na igreja esse tema. Eu também já chamei a atenção dos irmãos que aqui no versículo 19 tem um título Parábola do Rico e de Lázaro. Já falei aos irmãos que esse título não é palavra de Deus, esse título é um acréscimo, como os demais títulos.
Porque na maioria dos lugares onde a Bíblia diz assim, parábola, você lê o texto, o próprio evangelista diz, e ensinava-lhe por parábola, dizendo, alguém lembra desse tipo de expressão? Ou seja, a palavra de Deus diz, o que virá a seguir é uma parábola. Aqui não acontece nada disso. Que mais? Uma parábola é uma história real ou inventada, cujo propósito é ensinar o quê? Quem lembra? Uma verdade. Então, eu entendo que aqui nós não temos uma parábola, mas uma narrativa de um fato. Mas, ainda que fosse uma parábola, o propósito é ensinar o quê? Uma verdade. Agora, qual que é a história? Morre o rico, vai para o inferno, não vai para o inferno porque é rico, a palavra de Deus está cheia de testemunho de pessoas ricas, salvas. E Lázaro, que é pobre e vai para o céu, também não vai para o céu porque é pobre. Porque se uma pessoa fosse para o céu porque é pobre, a maioria de nós não precisaria ouvir falar de Jesus. Notaram? Então, não é disso que está tratando. Entretanto, esse homem rico, quando ele está lá no seu tormento, que ainda não é o lago de fogo, ele vê Abraão e Lázaro no seu seio. E ele fala assim, manda Lázaro me molhar a língua, para que me refresque, eu estou atormentado. E Abraão diz, não é possível, entre nós é um abismo. Ele falou, então manda ele lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. Olha o que o Senhor responde para ele. Versículo 27. Disse ele, nós estamos em Lucas 16, 27. Disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm quem? Moisés e os profetas. Moisés está indicando a lei. Os profetas, os demais escritos do Antigo Testamento. Se fosse hoje de dia, eles têm a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele, não Abraão meu pai, olha agora, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Não é a mesma ideia? Não, mas é que se voltar Moisés e Elias, todo mundo vai crer. Olha o que o Senhor respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, as Escrituras, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Amém? Vejam, queridos irmãos, é certo entender que não está falando de Moisés e Elias, por quê? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus proíbe. Segundo lugar, porque a palavra de Deus diz que seria inútil. E terceiro lugar, e mais importante, como foi que Moisés e Elias operaram aqueles sinais? Foi pelo próprio poder deles? Foi o querer deles? Quem estava sobre eles para que aqueles sinais acontecessem? O Espírito Santo. Vamos de novo para você exercitar a sua fé? Vocês estão meio assustados, parece que estão tristinhos, queria que eu dissesse, não, vai voltar Moisés, vai voltar Elias. Não vai voltar não. Em primeiro lugar, porque é proibido consultar os mortos. Segundo, porque é inútil. A palavra de Deus diz é inútil. Pergunto para você que creu, Moisés foi à sua casa? Elias? Quem foi lá? O Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem estava então sobre Moisés e Elias? O Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que estava sobre eles. Agora vamos de novo para Zacarias. Você vai aprender a achar Zacarias bem fácil. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a homem que é despertado do seu sono.
E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro. O que é o castiçal? A igreja. E um vaso de azeite no cimo. O azeite representa Espírito Santo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Lembra que na Bíblia 7 fala de beleza, de completude, de verdade, de fidelidade. Tá bem? E diz assim, versículo 3: e por cima dele 2 oliveiras. O que a oliveira produz? Azeitona, que prensada produz azeite. Olha o que está dizendo: há uma igreja, há um vaso de azeite, há 2 oliveiras, e o azeite nunca cessará, e o Espírito de Deus sustenta a igreja, porque do lado direito, aleluia, da igreja, há uma oliveira, do lado esquerdo há uma oliveira, ou seja, é o Espírito Santo que sustenta a igreja. É isso que está dito aqui, aleluia. Nós conseguimos entender, amém, queridos? Diz assim: por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e uma à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Do que o texto trata? Do que o texto trata? Quando você lê Esdras e Neemias, você aprende que, cumprindo a palavra do Senhor por boca de Isaías e por boca de Jeremias, o povo do Senhor é autorizado a voltar da Babilônia para o cativeiro. Antes que os 70 anos profetizados por Jeremias se cumprissem, o Senhor já libera o seu povo. E quando eles vêm para reconstruir a cidade, e para reconstruir os muros, e para reconstruir o templo, é disso que está tratando. Havia muitos inimigos, estão lá Sambalate, Tobias, tantas pessoas que se levantam, escrevem cartas para os reis, dizendo que aquele povo que reconstrói a cidade é um povo rebelde, que aquela é uma cidade má. E o trabalho é obstruído e é proibido, depois é recomeçado, depois é proibido novamente. E quem é o governador que lidera a primeira leva? É Zorobabel. E quem é o sacerdote? É Josué. E aqui, se você for ler o capítulo 3, há uma palavra maravilhosa sobre o sacerdócio de Josué. E o Senhor está dizendo, o que o Senhor está falando? Eu é que reedifico o meu povo. E não é por força, não é por violência, porque dá vontade de se armar e sair contra o inimigo. O Senhor disse, não é através dessas coisas, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o que o Senhor está dizendo é que no final dos tempos, porque essa é como outras profecias, uma fala de Deus que ela tem um cumprimento imediato, mas ela contempla um cumprimento futuro. Deus estava falando para aquelas pessoas daqueles dias: o templo se reedificará, as muralhas se levantarão, a cidade será edificada, e vocês farão isso pelo poder do meu Espírito. E a mesma palavra, ela está voltada para o fim dos tempos. Para quem? É isso que nós queremos responder nesta noite. Esta palavra de que não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, ela se cumpriu naqueles dias, mas ela também estava voltada para o futuro, sobre 2 testemunhas. Nós queremos saber quem são essas 2 testemunhas. E olha o que o Senhor diz no versículo 7, quem és tu, ó Monte Grande?
Não parece que tem problemas que são intransponíveis para a igreja? O Senhor diz: quem és tu, Monte Grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Eu vou aplanar você. Meu povo passará. A vitória virá. Porque eu, o Senhor, pelo meu Espírito, estou no meio de vós. E quer saber, essa palavra se cumpre hoje aqui também. Aleluia. Qual que é o problema que parece intransponível? O Senhor está dizendo: eu vou transformar numa campina. E por que eu farei isso? Através de que força, de que poder? Através do meu Espírito. Aleluia, aleluia. Qual é o monte grande que está diante de ti? O que é que parece insuperável? E olha o que diz depois, no versículo 12. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? E ele respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Guarde esta expressão, de toda a terra. São os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O primeiro cumprimento é sobre o próprio profeta, é sobre si mesmo. Então o Senhor ali está falando de Zorobabel e está falando sobre Josué. Aquele profeta, ele está falando daquele momento imediato, é sobre a sua vida, sobre quem está na reconstrução. Mas ele fala de um tempo futuro. E lembre disso, Zorobabel era governador, guarde isso. São detalhes que ajudarão nós a entender lá na frente. Zorobabel, governador, e Josué era o sacerdote. Agora volte então para Apocalipse. Diz assim, versículo 4: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Notaram que lá nós tínhamos um castiçal e aqui nós temos 2. Venha comigo para Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: versículo 11, Efésios 2:11. Porque lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Note que aqui Deus está falando de 2 povos, os gentios que somos nós e os judeus. Notaram? Circuncisão judeus, gentios nós, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha que interessante, separados da comunidade de Israel. Notaram? Porque dá a impressão que quem está separado da comunidade de Israel, de Cristo, é a comunidade de Israel. Aqui diz que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E olha o que diz versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Até aqui. E ainda Romanos capítulo 16, o versículo 4. Romanos 16. Nós vamos ter que ler o 3 para fazer algum sentido. Diz assim, Romanos 16, 3 e 4. Romanos 16, versículo 3, diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas, o quê?
Notaram? As igrejas dos gentios. Por quê? Porque durante 30 anos aproximadamente, aquilo que nós conhecemos como igreja primitiva, ela era formada quase que exclusivamente por judeus. É só você ver, o Senhor da igreja era judeu, os apóstolos todos judeus, profetas todos judeus. O próprio Senhor tinha dito: vocês quando forem, não ireis pelos caminhos das gentes, mas ide primeiro à casa perdida de Israel. Os irmãos já leram sobre isso. Quando você lê a pregação do apóstolo Pedro em Pentecostes, ele fala assim: varões judeus, casa de Israel, saibam todos os judeus. Ele só tem em mente quem? Judeus. Durante mais ou menos 30 anos, a igreja foi judia. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que surgiu uma igreja que é gentílica. Uma igreja que ela já não é mais uma igreja judaica. Então agora nós estamos chegando na resposta. No Apocalipse, castiçal significa o quê? Igreja. E no versículo 4 diz que são 2 castiçais. E quer saber quem são os 2 castiçais? A igreja remanescente. É a igreja que não vai ser arrebatada. Aqueles crentes pifão que vão ficar. Eles vão ficar. Se você ficasse, você não ia ficar bem avivado amanhã? Se Jesus viesse agora? Você não ia se tornar uma pessoa de oração? Não ia assumir compromisso com a igreja? Compromisso com o reino? Notem que está cheio de crente bem misturado com o mundo. Notem uma coisa: quando morre um artista mundano, um monte de cristãos, e compartilha as músicas. Isso aqui quer dizer o quê? É alguém que baixa no celular, que ouve no carro, que a sua vida ela está permeada da música mundana. Lá no Instagram, quantos crentes que compartilham videozinhos e rap, e funk. Eu espero que ninguém fique, mas se você ficar, você vai lembrar de mim. Um monte de gente: irmão, já limpei meu celular. Vai surgir uma igreja que é a igreja remanescente, é a igreja que ficou. Não tem crente que fala assim: eu não tenho namorado, eu tenho um ficante. Vai ter os crentes ficantes, os que vão ficar aqui. E esses crentes que eram tão ruins na fé, eles vão se fortalecer. Essa é a igreja, é um castiçal. Qual que é a outra? A igreja dos judeus. Os judeus fiéis ao seu entendimento a respeito de Cristo e da palavra de Deus. Essas vão ser as 2 oliveiras, as 2 testemunhas. E contrariando o que alguém diz, que com o arrebatamento da igreja, você já deve ter ouvido isso, o Espírito Santo também vai subir. Isso não tem base bíblica. Você precisa entender que o Espírito Santo é Deus. Entenda isso, o Espírito Santo é Deus. E um dos atributos incomunicáveis da divindade é a onipresença. Lembra do Salmo 139? Para onde me irei do teu Espírito? Basta você ler e você vai saber que o Espírito Santo é onipresente. E para essa igreja que ficar aqui, aterrorizada, porque não pense que vai ser fácil. Se você acha difícil ter um compromisso com a igreja agora, se você acha difícil ter compromisso com o reino de Deus agora, imagine depois. Os problemas todos que vão acontecer dentro de uma perspectiva natural, fora aquelas escatológicas. E essas pessoas, elas vão dar a sua vida pela sua salvação. E nós vamos parar hoje aqui porque o tempo não permite nós progredir. Mas o Senhor diz assim: eu darei poder às minhas 2 testemunhas. O testemunho que nós temos ao longo de Apocalipse é que Deus quer salvar. O nosso Deus é um Deus salvador. Ele está salvando agora e Ele vai salvar depois. Eu quero subir agora, eu não vou ficar não.
mas se você ficar, seria muito triste, porque vão ser tempos terríveis. Mas nunca esqueça, o juízo que Deus enviar sobre essa terra é para salvar. Aleluia. O nome do nosso Deus é Salvador. O anjo disse, e ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós podemos orar? Incline sua cabeça. Ó Deus querido, nós adoramos o teu nome, te louvamos, te bendizemos. A tua palavra esteve diante de nós até agora, e nós diante de ti, à luz do teu Espírito. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu a palavra. Todos estamos aqui em reverência diante de ti. Olha, Senhor, algum irmão, alguma irmã, Senhor, envolvido com o mundo, sem compromisso com o reino, sem compromisso com a tua palavra, sem compromisso com a tua casa. Que esta palavra seja poderosa na sua vida, despertando o desejo de se firmar. Ó Deus, abençoe cada um que a ouviu, Pai, e aqueles que porventura ainda a ouvirão. Abençoe-nos com a tua salvação e dá-nos o poder do teu Espírito Santo, nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.